Tadinho, tá? Exausto. Eu queria tanto ter um DeLorean pra voltar no tempo e falar, Márcio, comece mais cedo. Já dizia Steve Harrington, é muito legal aquele filme lá, né, do cara que volta no tempo e que pega a mãe. Hoje a gente vai falar sobre o filme mais incrível da história, né, uma das melhores trilogias, mas o primeiro filme é maravilhoso, tipo assim, sem comparação. De Volta para o Futuro, a gente vai falar um pouquinho sobre esse filme, porque o roteiro dele é maravilhoso, por que o roteiro de Volta para o Futuro é maravilhoso. Mas vamos lá, então, meu nome é Márcio, sejam bem-vindos ao Sala 6.1, seu programa quase semanal de cultura nerd, cinema e muita vergonha alheia. Já assistiu Volta para o Futuro, né? Quem eu? É claro, quem não? Eu já conheci essas pessoas que cometeram essa afronta. Eu não julgo, porque até hoje nunca assisti Rei Leão. Então... Primeiro de tudo, De Volta para o Futuro é um primor técnico, não precisa de um remake. Então, se você é daquelas pessoas que pede um remake de De Volta para o Futuro, você tá completamente errado. Não precisa de um remake. Por quê? Porque o filme é perfeito. Ele não envelheceu mal. Ele tem um ritmo muito bom. Até hoje o ritmo dele é perfeito, é maravilhoso. E a gente vai discutir um pouquinho aqui sobre o porquê esse filme é tão bom. E tipo, parte disso também é o elenco. E seria impossível pensar em outras pessoas. Rolou aí uma deepfake de colocar o Dr. Brown pra ser o Robert Downey Jr. e o Marty McFly pra ser o Tom Holland. Só que... não dá. Acho que não ficaria legal não se fizesse, né? Não dá. Iam colocar lá... Não... Já, Só não. você já tem o primeiro? Pra que fazer de novo? Se ficou bom, pra que fazer? Não vai ficar melhor, é impossível ficar melhor. Talvez um dia possa acontecer de ter um remake, uma continuação e tal, só que não vai acontecer tão cedo. Porque não precisa. Por quê? Ninguém tá pedindo, ninguém quer. Segundo, porque os criadores, o Robert Zemeckis e o Bob Gale, eles que são os criadores de Volta ao Futuro e tal, eles concordaram que nunca mais haverá outro filme do De Volta ao Futuro enquanto eles estiverem vivos. Se acontecer, não tem a aprovação deles. Eu completamente concordo, porque tipo... tá, se você planejou 3 filmes, fez os 3 filmes, pra que arrastar mais a história que não precisa? E se você tá numa caverna, alguma coisa do tipo, que sempre usam esse exemplo, e nunca assistiu De Volta ao Futuro, basicamente é um garoto que vive em 1985, que ele conhece o Dr. Brown, que é um cientista meio pirado, e esse cientista constrói uma máquina do tempo num DeLorean, que é um carro que só ficou incrível, que só ficou maravilhoso, que só ficou o sonho de todo nerd por causa desse filme, porque senão ninguém ia saber da existência de um DeLorean. E ele volta para 1955 e causa altas confusões com seus pais, e ele beija a mãe. Ele beija a mãe? Ele beija a própria mãe. Cara, eu não lembro dessa cena. Foi na casa, não foi? Não, foi No baile? Só que aí quando ela beija, ela percebe que o negócio tem alguma coisa errada, que era como se estivesse beijando um irmão. Aí o Martin fala, na verdade faz muito sentido. Foi quando que ele disseram que... foi 2020, foi cara, em 2020 vai ter carros voadores, foi? 2015. 2015. Foi 2015, foi? É um lapso temporal, tipo, 1985, 1955, 2015. Então, uma coisa sobre histórias de viagem no tempo, tanto do cinema quanto da ficção científica, é que eram sempre de proporções, tipo, épicas e gigantescas. Vai voltar pro tempo pra alterar a realidade, pra matar o Hitler, pra trazer dinossauro de volta, um monte de coisa. Mas De Volta pro Futuro não, ele traz esse tema tão gigante, ele concentra num negócio bem mais específico, numa trama familiar. Uma coisa simples. Para que assim o roteiro não tenha grandes preocupações, as regras sejam bem estabelecidas, e elas são bem estabelecidas, e seja de muito mais fácil a compactabilidade com as pessoas que estão assistindo. Ele pega um tema que é muito complexo e coloca numa tipo perspectiva assim, simples. Começou porque o Bob Gale, ele encontrou um daqueles diários, que só acontece nos Estados Unidos mesmo, aqueles diários de classe, que é do pai dele. E aí ele viu a foto do pai, viu que era presidente de classe e tal. Derrota, viu? Aí ele viu e pensou, nossa, será que eu, adolescente,
se encontrasse o adolescente do meu pai, será que a gente seria amigo? Aí partiu a ideia a partir daí. E aí o roteiro foi desenrolando, foi tal. Inclusive, numa das primeiras coisas de roteiro, uma das primeiras formas de roteiro, o final do filme seria completamente diferente. Eles iriam invadir uma estação nuclear que estava tendo um teste nuclear, porque só viaja no tempo com energia nuclear, pra ver se voltava. Só que, tipo, isso destoaria tanto do filme. Ia ficar muito, tipo assim, épico, gigantesco e complicado, que, tipo assim, não faz o menor sentido. Tipo, você vai arriscar sua vida, tipo, de morrer daquele jeito por causa do seu pai, por causa de um futuro. Tipo assim, não, né? Tipo, não. E o raio, ele tem uma coisa muito mais concentrada. Ah, tá lá. Se perder o raio, perdeu. Tipo, não acabou. Vamos tentar outra coisa. Não é uma coisa que você vai morrer. É uma coisa simples, entre aspas, né? Porque, tipo, raio é uma coisa que tem. E aí, vamos ver como tudo se encaixa. Como tudo se encaixa nesse filme maravilhoso. De Volta pro Futuro é uma aula de roteiro. Porque nada tá lá à toa. Nada que acontece em cena, nenhum diálogo, nada é à toa. Tudo tem um propósito, tudo tem uma relevância que vai chegar pro final. Inclusive, o carro, ele foi uma escolha muito boa pra Coisa do Tempo, porque tem o negócio do tempo, né? Ah, tem que ser só numa velocidade tal, então já é uma dificuldade a mais, que não é uma dificuldade tão tal, mas tipo, é uma dificuldade. Então, tipo assim, o carro foi uma escolha perfeita, demais. E, sério, eu ainda quero muito um DeLorean, eu preciso de um DeLorean. Gente, se vocês tiverem um DeLorean, eu tô aceitando. Como é o nome daquele carro do Supernatural? Carro. De Volta pro Futuro, ele é uma aula de um recurso narrativo chamado Chekhov's Gun. Tchaikovsky era um dramaturgo. O Tchaikovsky, ele era um dramaturgo. Droga, eu não consigo falar essa frase. Enfim, o Tchaikovsky. Enfim, o Tchaikovsky, ele era um dramaturgo. Agora acertei. E ele criou esse negócio, tipo assim, se uma arma está no cenário de sua peça de teatro no primeiro ato, essa arma precisa, por obrigatoriedade, ser disparada no ato seguinte ou no ato final. Por quê? Se tá lá, se tá mostrando... É porque tem alguma importância. Tem que ter um propósito. E De Volta pro Futuro usa isso de uma forma esplendorosa. Literalmente toda a primeira parte do filme, todos os diálogos, todas as cenas, tem um propósito. O relógio na torre que é quebrado, e aí tem aquela cena que eu acho maravilhosa, que tipo, o Martin tá beijando a Jennifer, e aí no meio do beijo chega uma pata foda e tipo, salvem o relógio da torre, salvem o relógio da torre. O prefeito, ele quer consertar o relógio, nós acreditamos que o relógio tem que ser... No caso, o relógio foi quebrado por conta do raio, né? Por conta do raio. É verdade, isso. Então, tipo, já nos apresenta que o relógio não funciona porque ele parou exatamente na hora do raio. Ela dá um folheto para o Martin e aí o Martin, ele guarda o papel porque a Jennifer, ela colocou lá o número de telefone e tal, namorico, que naquela época não tinha WhatsApp. E aí por isso que ele leva o papel de volta pro passado, e aí quando ele tá lá conversando com o Dr. Brown, tá lá o papel, que ele tava falando, ela colocou o meu número aqui nesse papel. Aí quando ele olha atrás, tá lá o horário exato que o raio cai, a data exata e tudo mais. Tipo assim, não precisava saber de cabeça. Pra você ver, um mesmo papel foi uma peça primordial pra... E ficou bem explicado do porquê que ele ficou com aquele papel, que ele podia simplesmente jogar fora. E aí depois tem toda a questão de mostrar a família, como a família é desconstruída, qual era a personalidade do pai, da mãe. E aí a mãe, ela conta pro Martin como eles se conheceram. Contaram essa história pela 1000ª vez, mas pra nós foi a primeira vez. Que o pai dela atropelou o George e aí colocou o George pra dentro de casa e tal. E aí nisso, quando ele volta para o passado, ele meio que altera a linha do tempo por causa disso. Porque ele altera a primeira vez que o George vai encontrar com a... esqueci o nome dela. Com a mãe. Vamos falar de mãe e pai. E aí o avô, em vez de atropelar o pai, que é o George, ele atropela o filho, que é o Martin. E aí ele coloca o filho para ficar no quarto da mãe, que era para ser o pai que devia estar lá, mas quem está lá é o filho. Sem saber que aquela casa os avós sabiam que a casa era deles. Não, na verdade, os avós,
eles não sabiam que aquele era o neto deles e que aquela mulher que era mãe daquele menino. Mas ele sabia que aquele era uma coisa tudo errado, porque era pra ser o pai lá, com os avós dele, que ele sabe que são os avós dele, com os tios e tudo mais. Só que ele não sabe que é a questão do pai, porque o pai, ele tipo, é um banana e ficou do lado de fora. E aí o avô atropelou o filho sem saber que é avô dele e que tipo, é isso. E aí mostra a questão do chefe dele, que é o chefe dele, por sinal. O Bill. É Bill? Eu não acredito que eu esqueci o nome dele, peraí. O chefe de quem? O chefe do pai dele. É aquele mal encarado, É. Biff! É, que no fim das contas ele acaba virando o como é que fala? Como é que fala que não é chefe? O chefe é chefe de quê? Do funcionário. Então, o Biff, no início do filme, ele é o chefe do George. Quando ele volta pro passado, o Biff é o valentão do George. Aí, tipo, tem aquela questão que, tipo, o jeito que ele tratava o George na adolescência foi também refletindo na vida adulta. Então, tipo, cada cena tem um propósito. O próprio DeLorean, na hora que ele aparece, que é uma apresentação majestosa, é o próprio Dr. Brown, a morte do Dr. Brown, que ficou, tipo, por que é que o Martin não pode falar muito sobre o futuro? Tipo, o jeito que o Doc vai morrer e tal. E, tipo, tem toda aquela questão, né? Tipo, ele não pode saber sobre o futuro porque tem consequências desastrosas. E aí, do nada, ele pensa, e daí, né? O primeiro arco do filme nos mostra como é os anos 80, nos mostra como é Hill Valley. Então, tipo, mostra ele andando pelas ruas, como ele vê e tal. E aí, quando ele volta para 1955, é um mundo completamente diferente. 30 anos de diferença, tipo, são 30 anos, tipo, uou, um universo completamente diferente. Por exemplo, como seriam 30 anos atrás, em 1910, por exemplo? Ou melhor, 1930... Como seriam 30 anos atrás, em 1910? Aí tem toda a diferença dos anos 50, tá tocando Mr. Sandman, etc. E aí a câmera começa a se afastar, a trilha sonora começa a ficar mais densa, ele começa a perceber que ele tá preso naquele outro universo, e aí do nada... os sinos. Ele percebe que o relógio tá funcionando. E aí, tipo, o relógio ainda tá funcionando, ou seja, o raio ainda não caiu. E toda a cena do raio é maravilhosa, porque, tipo, ele só tem uma chance. Chegar lá na hora certa, na velocidade certa. Se errar, errou. E aí tem todo aquele trupelo, né? Tipo, do Doc cai, aí a tomada solta, aí ele... Aí, tipo, aquele negócio todo, tipo... Sério, toda a cena final, ela é uma aula de como criar um suspense, de aventura e de tudo. Todo filme é uma aula perfeita disso. Cara, do jeito que eu sou desastrado, certeza que eu ia chegar atrasado naquele relógio. Não é tão difícil cuidar um negócio de um raio, porque lá nos Estados Unidos tem muita coisa de raio e tal. Era só ele pegar e ir pra um campo aberto em época de raio e ficar rodando a 88 km por hora e... 88 milhas, na verdade, por hora até um raio atingir. Colocava um ferrão gigante na parada. Coloca lá um para-raio e pronto. Pra da trama do filme, né? Pra ficar uma coisa... Mas realmente é fácil. Estragamos De Volta pro Futuro pra você? Deixe nos comentários. Mas é isso, De Volta pro Futuro, ele usa muito bem esse Chekhov's Gun. Ele usa muito esse payoff, que é basicamente o quê? Tipo, a informação tá aqui, na frente ela tem relevância. Então preste atenção aqui, pra na frente ter relevância. No final do filme, que tipo, quando ele volta, que tá tudo mudado. A questão Pronto. Aí tem a questão do paradigma temporal, que foi uma atitude mais do Martin. Na verdade não foi do Martin, foi o George que alterou o passado, o futuro, quando no passado ele criou coragem e deu aquele soco no Biff. E deu aquele soco também naquele menino na cena do baile, que dá uma agonia. Tipo, o cara chega lá, tira a Lorraine, agora eu lembrei o nome dela, tira a Lorraine do baile, aí tipo ele chega, tire as mãos das minhas... Como é que ele fala? Tire as mãos da minha... Tire as mãos... Acho que é da minha garota, não? Tire as mãos das minhas... Da minha... Tire as mãos da minha garota. Pá. Não, ele não dá um soco, ele só empurra. Tan, 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 tan. Aí para, aí beija. Meu Deus, que cena maravilhosa. É nesse filme que tem aquela cena que tipo que o Martin, ele tá tocando
E o carinha vai e liga pra gravadora, né? Sim, sim, essa cena é do primeiro filme. Alô? É seu primo, Marvin? Seu primo, Marvin Cobain? Sabe aquele som novo que você tava procurando? Escuta só. E aí quando ele volta pro presente, que no caso Quando ele volta pra 1985, ele percebe que as coisas estão completamente diferentes e tal. Mas não foi por culpa dele, e foi sim mais por questão que todo mundo tem o poder de alterar o seu futuro. Todas as suas escolhas. Então, sempre escolha ser badass. E sempre escolha dar um soco na cara daquele infeliz que fica praticando bullying com você. Não a violência, viu, crianças? Por favor, não faça isso. Não batam, por favor, não batam. E aí, na cena final, quando o Doc chega lá e fala: seus filhos, uma coisa tem que ser feita com relação a eles. Aquela cena, tipo, é um gancho maravilhoso pro segundo filme. Só que não ia ter segundo filme, eles não sabiam que ia ser o sucesso que De Volta pro Futuro foi. Ainda bem que teve aquele gancho. Que inclusive ele foi refilmado no segundo filme porque trocaram a atriz da Jennifer. Você já percebeu isso? Qual que é o segundo filme mesmo? De Volta pro Futuro 2. Não, isso eu sei, eu quero saber o que se trata mesmo, porque são três. Ele vai pra 2015, pro futuro. Aí depois ele volta pra 1955, pra depois voltar pra 1985, e aí ele fica preso no tempo. Aí depois ele volta pra 1855. Por mais que a franquia não seja extremamente perfeita, eu ainda acho o segundo filme melhor do que o terceiro. É uma franquia muito bem feita. Eu gosto mais, eu ainda gosto mais do terceiro. Mas sim, é uma franquia maravilhosa. Mas aí tem mais apego emocional mesmo, etc. Mas tipo, o segundo. Se vocês quiserem que a gente faça um vídeo aqui sobre o segundo filme e o terceiro filme, você deixa aqui nos comentários. E se der muito comentário sobre isso, se der muito view, a gente faz. Muito, no caso, são 5. 3, 4. Meta de likes, 2 likes. 3 likes. De Volta pro Futuro é maravilhoso. Eu amo de paixão. Se você não assistiu, você tá errado você por aí. merece ser julgado, demais da conta. Mas Você tá errado. Se você não assistiu De De Volta qualquer pro Futuro, você forma- tá completamente errado. Errado. Você não merece ser retratado como ser humano. é pior, é muito bom, cara. É muito bom. É uma trilogia que não enjoa. Você pode assistir quantas Não- vezes é um quiser, fi- não enjoa. Não envelheceu mal e o ritmo é maravilhoso. Mas é isso, muito obrigado por terem assistido. Lembre-se de deixar o like, se inscrever, comentário, baboseira. Aquelas mesmas baboseiras de sempre que tem, né, engajamento, etc. Siga ele Se nas você redes falar do sociais. seu Instagram, eu juro, Eu tô fazendo mexer pra você. me siga nas outras redes sociais pra você se tornar um animalzinho fantástico. Tá tudo aqui nos links na descrição. Siga o câmera também, por favor. Márcio, não me julgue. E é isso. E lembre-se sempre, se tudo está dando certo no Sala 6.1, é porque a câmera não está filmando.